Querida igreja, boa noite. Eu expresso aqui mais uma vez a minha gratidão ao Conselho da Igreja pelo convite, nas figuras do pastor Marco, pastor Nabarrete. É um privilégio, é uma honra estar nessa conferência com vocês, sobretudo para falar de um tema que, como eu disse pela manhã, um tema tão importante para os nossos dias, né? Homens centrados em Cristo. Eu disse para vocês hoje pela manhã que talvez a crise de masculinidade seja uma das principais crises na igreja contemporânea. Homens que não sabem quem são e que não sabem o que devem fazer de acordo com a palavra de Deus. E é claro que isso gera muitos problemas em casa, na igreja e na sociedade. Aproveitando já também a nossa proximidade com o dia em que nós nos lembramos da Reforma Protestante, eu quero compartilhar um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33 até o versículo 36. Então abra sua Bíblia, Romanos 11, de 33 a 36. Deixe sua Bíblia aberta e escute com fé e com atenção a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de diante da tua palavra sermos expostos. Que o teu Santo Espírito derrube as barreiras existentes no nosso coração, abra o nosso entendimento e nos faça ver tudo aquilo em nós que precisa ser transformado, Senhor. Livra-nos de sermos homens incoerentes, inconsistentes, homens que não cumprem o papel que o Senhor designou para nós, Pai. O nosso desejo é sermos homens fiéis ao Senhor, que pastoreia a nossa casa, que edifica a tua igreja e que vive para a tua glória, Senhor. Mas nós dependemos de ti, sem ti nós nada podemos fazer, nós precisamos que o Senhor efetue em nós tanto o querer quanto o realizar. E é isso que nós te pedimos nessa noite, no nome do teu Filho Jesus. Amém. O que vem à sua mente quando você ouve a expressão a glória de Deus? Talvez a primeira coisa que você pense seja fama, brilho, reconhecimento. Afinal, é assim que normalmente nós entendemos glória, não é? Alguém que tem um nome glorioso ficou famoso entre os seus pares, ou brilhou na sociedade, ou ainda é reconhecido na igreja como alguém importante, alguém fundamental para a manutenção da organização, ou coisas do tipo. No entanto, quando a Bíblia fala sobre a glória de Deus, e ela fala bastante sobre isso, ela trata de algo muito mais profundo do que brilho, ou fama, ou reconhecimento. É verdade, a glória é um atributo do nosso Deus. A glória é inerente a Ele é glorioso em si mesmo. Porém, o significado bíblico de glória vai além, como eu disse, de brilho ou fama. No hebraico, a palavra traduzida como glória significa literalmente peso. A ideia é algo denso, real, substancial, que carrega muito valor e importância. Desse modo, queridos, quando a Escritura fala da glória de Deus, ela está falando do peso da sua presença, do peso da sua santidade,
do peso da sua majestade. Como disse C.S. Lewis, a glória tem peso. E se o pecado nos torna vazios, superficiais, sem raízes, voltados para o que é passageiro, a glória de Deus nos devolve o peso daquilo que é essencial e eterno. E isso, queridos, tem muito a ver com o que nós vivemos hoje enquanto homens. A cultura secular tem pregado uma masculinidade sem peso, superficial, irresponsável, omissa, fragilizada. O homem contemporâneo busca brilho, mas não integridade. Ele busca aparência, mas não verdade. Ele quer ser notado, mas não quer carregar o peso da responsabilidade, da liderança servil, o peso do sacrifício em favor do próximo, coisas que Deus deu ao homem. Mas a boa notícia é que o Evangelho devolve ao coração do homem o peso da glória de Deus, um peso que desconstrói, em primeiro lugar, o velho homem, para depois reconstruir a masculinidade a partir da cruz. E é sobre isso a nossa mensagem nessa noite. Em resumo, a gente vai aprender o seguinte: o Evangelho nos faz sentir o peso da glória de Deus, nos quebrando em adoração, para nos levantar em santidade. São os três pontos da nossa mensagem. O Evangelho nos faz sentir o peso da glória de Deus, nos quebrando em adoração, para nos levantar em santidade. Eu queria ver com vocês aí o primeiro ponto: o Evangelho nos faz sentir o peso da glória de Deus. Veja, Romanos 11, de 33 a 36, é o ápice teológico da carta aos Romanos. Como você vê aí na sua Bíblia, é uma doxologia. A palavra doxa vem do grego glória, é uma maneira de dizer que Paulo está expressando adoração. Ele está dando glória ao nome do Senhor. E a pergunta importante que a gente precisa fazer é por quê? A gente tem uma carta com vários capítulos, e por que Paulo decidiu colocar uma expressão de adoração justamente no final do capítulo 11? Qual é a intenção dele a colocar essa adoração justamente aqui? E a resposta para essa pergunta, queridos, a gente vê ao longo de todos os primeiros 11 capítulos. E eu queria lembrar você disso rapidamente. Paulo apresentou uma das exposições mais completas da doutrina da salvação na carta aos Romanos. Lembra? Ele começa aí do capítulo 1 ao capítulo 3 falando sobre a culpa universal do homem. Você se lembra disso? Judeus e gentios estão todos debaixo da ira de Deus. Não há um justo sequer. Lembra-se de Paulo falando isso? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os gentios pecam na imoralidade, buscando a redenção numa vida longe de Deus, e os judeus pecam na moralidade religiosa, acreditando que a obediência deles concede salvação. E Paulo diz: não, as duas coisas estão erradas. Judeus e gentios estão igualmente perdidos, porque o que salva é Jesus Cristo e da fé que a gente tem nele, não o que você faz ou o que você deixa de fazer. Depois ele vai para o capítulo 3 até o capítulo 5, falando sobre a justificação pela fé. Todos podem ser justificados se tiverem fé em Jesus. Essa é a ideia. Se judeus e gentios estão debaixo da ira e por causa disso mortos em delitos e pecados, se houver arrependimento e fé em Jesus, há salvação, tanto para judeus quanto para gentios. E aí ele continua mostrando, a partir do capítulo 6, a santificação e a vida no Espírito. O que ele está querendo mostrar para a gente aqui, quando ele coloca essa ordem? Depois da fé, vem a transformação. Aquilo que a gente chama de conversão, dá lugar àquilo que a gente chama de santificação. Em outras palavras, quando Jesus é o seu Salvador, ele se torna também o seu Senhor. A sua vida não é mais a mesma. Você não pensa mais da mesma maneira, você não fala mais da mesma maneira, você não age mais da mesma maneira. Todos aqueles que foram transformados pelo Espírito agora vivem em novidade de vida. E aí ele chega no capítulo 9 mostrando a soberania de Deus na eleição e no propósito redentor. E aqui talvez seja a parte mais difícil, mais densa
da carta, que gera muitas discussões teológicas, porque Paulo diz que a salvação pertence a Deus, e Ele é soberano em escolher quem Ele quer salvar. Ele escolhe de quem Ele vai ter misericórdia, e Ele escolhe de quem Ele não vai ter misericórdia. Esse é o ensino da palavra de Deus. E quando Paulo chega ao fim de toda essa exposição, veja, ele não termina com racionalização ou questionamentos, coisas que seriam até normais, coisas do tipo: por que, Senhor? Por que eu e não o próximo? Por que tal pessoa e não outra? Coisas que nós perguntaríamos. Quando Paulo chega a essa conclusão da soberania de Deus na salvação, ao invés dele racionalizar ou dele questionar, ele se humilha e adora. Em outras palavras, enquanto ele discorre sobre o Evangelho, ele vai experimentando o peso da glória de Deus no próprio coração dele. E eu queria que você reparasse como isso é significativo, porque o conhecimento do Evangelho produz humildade e não orgulho. Se o nosso coração está orgulhoso pelo que a gente recebeu em Cristo, isso significa que existe alguma concepção errada da nossa parte a respeito de quem nós somos. O Evangelho produz humildade e, consequentemente, produz adoração. Você sabe, Paulo conhecia profundamente as Escrituras e as doutrinas da graça, mas quando ele percebe o plano soberano de Deus, mais ele se humilha diante de Deus. E é isso, é Paulo sentindo o peso da glória de Deus. E, queridos, eu creio que o mesmo deve acontecer conosco. O problema nosso não é saber muito. O problema nosso não é uma vida inteira dentro da igreja. O problema nosso não é um histórico de frequência à escola dominical ou de frequência ao culto. O problema nosso é quando a gente tem tudo isso sem se ajoelhar diante de Deus, com um coração soberbo. A boa teologia não nos faz sentir superiores, mas pequenos diante da grandeza de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque homens centrados em Cristo não são movidos por orgulho intelectual, nem por vaidade espiritual. O verdadeiro homem de Deus é aquele que sente o peso da glória e se dobra diante dela. Deixa eu colocar de uma outra forma aqui. O homem que entendeu o Evangelho, ele não entra para adorar de queixo erguido. Ele entra de cabeça baixa, batendo no peito: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Eu não sou digno, eu não mereço. Esse é o espírito do homem redimido, de quem entendeu o Evangelho. Esse é o espírito do apóstolo Paulo, quando ele entende, quando ele percebe as doutrinas da graça. A masculinidade bíblica, queridos, e aqui está o meu ponto, tá? Não se mede por domínio, mas por humilhação diante de Deus. Não por controle, mas por submissão ao Senhor. Em outras palavras, o homem que anda segundo a vontade de Deus é aquele que se humilha e que se submete à vontade do Senhor. Não é aquele que domina, não é aquele que exerce controle, não é aquele que manipula. O homem que experimenta da glória de Deus, no Evangelho, ele deixa de buscar a sua própria glória. Ele não vive para si mesmo, mas para Cristo que vive nele, que é justamente o versículo tema da nossa conferência. Um segundo ponto que a gente tem aqui no texto é que o Evangelho nos quebra em adoração. Paulo sente o peso da glória de Deus quando ele percebe, quando ele enxerga a majestade de Deus expressa no Evangelho, e isso quebra ele em adoração. Eu queria que você reparasse agora, dos versículos 33 ao 36, o teor da doxologia de Paulo. Como eu disse a você, dos capítulos 9 a 11, Paulo trata do mistério da eleição e do plano redentivo de Deus. Por que alguns creem e outros não?
Qual que é o papel de Israel na história da redenção? Como que isso funciona? Como é que funciona a inclusão dos gentios? Tudo isso ele está falando. E esses temas poderiam facilmente gerar um monte de especulação, questionamentos, mas Paulo termina de modo diferente, como eu disse. Ele termina se rendendo à soberania misteriosa do Senhor. Repare comigo, no versículo 33 ele vai falar da profundidade dos caminhos de Deus. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo está dizendo, a gente não consegue medir, a gente não consegue conhecer a sabedoria de Deus. Ela não pode ser compreendida por seres humanos falhos, miseráveis e pecadores como nós. E Paulo contempla o plano redentivo e reconhece que só Deus pode traçar um propósito tão perfeito. O homem não pode medir nem compreender totalmente os caminhos do Senhor. Ele lembra aqui Isaías 55, quando Deus fala, assim como os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, assim como o céu é mais alto que a terra. Paulo remete aqui ao texto do profeta Isaías, e ele continua dizendo que os juízos de Deus são justos e misteriosos. Ele usa duas palavras aí, insondáveis e inescrutáveis, que indicam que os decretos de Deus vão além da razão humana. Veja, Paulo não está falando sobre alguma coisa irracional, não é esse o ponto. Ele está falando sobre verdades supra-racionais. Não é algo que não tem lógica, é algo que está além da nossa capacidade de entendimento. E, queridos, eu creio que aqui tem uma aplicação muito importante para a gente, é que o mistério, aquilo que Deus não nos revelou, tem que produzir em nós humildade. E geralmente não é isso que acontece. Às vezes, diante daquilo que nós não sabemos, o nosso coração se endurece. Veja o movimento de Paulo. Ele usa aquilo que ele não entende para adorar o Senhor. O mistério põe os joelhos dele no chão. E é isso que nós deveríamos fazer também, sabe por quê? Porque fé não é compreender tudo, mas é confiar em quem compreende tudo. A nossa fé não está no conhecimento que nós recebemos. A nossa fé é depositada no Deus que conhece todas as coisas, e isso faz toda a diferença. Porque quando a gente não vê, quando a gente não sente, quando a gente não experimenta, a gente continua caminhando com confiança, porque a gente sabe o Deus que a gente segue. A gente não caminha por vista, mas por confiança em quem Deus é, e mais, naquilo que Ele prometeu, porque a gente sabe que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A nossa confiança não está no nosso conhecimento, a nossa confiança está no Deus que controla todas as coisas. Mais uma coisa interessante aqui na doxologia de Paulo, ele fala sobre a independência e a autossuficiência de Deus. Você reparou isso? Versículos 34 e 35, ele diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A terceira pergunta: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo está dizendo assim, Deus não precisa de conselhos humanos. Aqui tem uma citação novamente do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 40, e basicamente Paulo está dizendo, ninguém instrui o Criador, porque Ele é totalmente sábio, Ele não depende de ninguém, Ele não age por consulta, mas Ele age por decreto, por aquilo que Ele decretou. E outra coisa interessante aqui, Deus não deve nada a ninguém. Você reparou? Versículo 35, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus não é refém de ninguém. E queridos, é importante a gente falar sobre isso, porque uma grande parte do evangelicalismo brasileiro tem a crença de que se você fizer algumas coisas, você coloca Deus numa posição de obrigação a fazer a sua vontade. Não é? Já ouviram a expressão? A oração move o braço de Deus. Não, não move.
O que move o braço de Deus é a vontade dele, os decretos eternos dele. Ou, se você entregar mais dinheiro, se você entregar todos os seus recursos, Deus vai ser obrigado a abençoar você. Não, a gente devolve aquilo que Deus tem feito pela gente. Deus tem feito muito por nós. Nós não compramos Deus com nada, nós não fazemos Deus refém por causa das nossas supostas boas obras. Ninguém dá a Ele primeiro para que depois seja restituído. Essa é a palavra de Paulo. E tem uma coisa importante aqui, queridos, porque o que Paulo está ensinando é que não existe mérito humano que obrigue Deus. E olha que interessante, tudo que a gente recebe de Deus, e aproveitando, né, a nossa proximidade com a reforma, é graça. É isso que significa graça. Você não ofereceu nada para Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um histórico ilibado de moralidade. Eu vou à igreja desde pequeno. Eu não falto uma escola dominical. Eu não cometo pecados graves, pastor. Eu não fumo, não bebo, aquela lista? Não traio, coisas do tipo, eu dou o dízimo. Deus não aceitou você por causa disso. Deus aceitou você por causa das obras de Jesus Cristo. Ponto. Nada além disso. Isso é graça. Isso é graça. Toda bênção é um dom imerecido, não uma troca. E a gente aprende aqui que a verdadeira adoração nasce quando nós reconhecemos que não acrescentamos nada a Deus, queridos. Isso precisa ficar claro para a gente. Isso precisa ficar claro para todo homem cristão. É preciso que a gente veja o nosso coração, não com os nossos próprios olhos, mas com os olhos de Deus, para a gente se desesperar de nós mesmos e assim correr para Jesus. Sabe quando que a gente corre para Jesus? Quando a gente não tem mais para onde correr. Quando a gente olha para o nosso coração e a gente já vê miséria, pecado, maldade, corrupção, e a gente fala, um pecador como eu precisa de um Salvador como Cristo. Esse é o movimento da adoração. Uma terceira coisa que Paulo destaca aqui é a centralidade da glória de Deus em todas as coisas. Versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, foi exatamente esse senso de glória que incendiou a reforma protestante. Quando Martinho Lutero entendeu que o justo viveria pela fé, ele também sentiu o peso da glória de Deus, um peso que libertou, mas que também quebrou o orgulho humano. A reforma foi um chamado para homens que se curvam diante da soberania de Deus e se erguem para viver numa vida de glória somente a Deus. Homens reformados são homens quebrados e restaurados pela glória de Cristo. Olha que interessante a colocação de Paulo. Porque dele, a origem está em Deus. Tudo começa com Deus. Por meio dele, é ele que sustenta todas as coisas e para ele são todas as coisas. O propósito último do universo é a glória de Deus. Toda a criação, história e redenção convergem para esse fim. Começa com ele, sustentado por ele e termina para a glória, a finalidade última, a glória dele. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a nossa vida só encontra sentido quando ela é vivida então para ele. Se tudo é dele, por meio dele e para a glória dele, não adianta você querer viver para você, por meio da sua própria força, da sua própria sabedoria, e achar que vai encontrar satisfação, identidade e valor para a sua vida. Não vai! Não vai! Quando a gente muda o eixo de adoração, tira a adoração do Criador e coloca a adoração em quem nós somos, naquilo que nós podemos fazer, ou nos méritos que nós temos, o resultado disso é frustração, fracasso. Se todas as coisas são de Deus, acontecem por meio dele, e o propósito último são para ele, então a gente precisa viver integralmente para ele. Viver somente para a glória de Deus. E aproveitando aqui o tema da nossa conferência, eu pergunto para mim e para você, homem cristão, se a gente tem feito isso. Se a gente
intencionalmente tem feito isso? Se a gente tem vivido o nosso casamento para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Se a gente tem vivido a vida comum do lar, como a Bíblia manda, ou se a gente tem buscado coisas grandiosas demais para nós? Se no nosso trabalho o nosso desejo é glorificar o nome de Deus, ou fazer o nosso nome grande entre os nossos pares? Se a gente se diverte para glorificar a Deus, ou se a gente busca diversão para ter algum tipo de prazer que satisfaça os pecados do nosso coração? Queridos, se tudo é dele, por meio dele e para ele, não tem como a gente viver uma vida diferente. A nossa masculinidade também passa por isso, uma vida para a glória de Deus. E por fim, se o peso da glória de Deus nos quebra em adoração, esse é o primeiro movimento, ele também nos levanta em novidade, em santidade. Quando a gente continua olhando o texto, a partir do capítulo 12, o versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Paulo começa dizendo assim: rogo-vos, pois. Esse pois liga tudo que Paulo disse anteriormente. Tudo que ele explicou até agora é uma conclusão. O que ele vai falar agora é uma conclusão de tudo aquilo que ele havia explicado. Então, quando a gente olha para o resto da carta aos Romanos, a partir do capítulo 12, a gente percebe que a adoração conduz à santificação. É assim que funciona. Eu experimento o peso da glória de Deus no Evangelho, isso me quebra em adoração, e quando o próprio Deus me levanta, Ele me levanta para uma nova vida, por uma vida transformada. Veja que interessante, queridos, a adoração e a santidade são inseparáveis, e eu gosto de pensar nisso, porque às vezes eu acho que a gente se esqueceu disso. Às vezes, a gente quer ter uma vida mais santa, a gente luta com alguns pecados e a gente quer se desfazer deles, é verdade. Só que a gente busca isso da maneira errada. A maneira como a gente alcança a santidade é se aproximando daquele que é santo. Quanto mais você se aproxima do Deus que é santo, 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 mais parecido com Cristo você se torna. Então, o que traz santidade para você é justamente a adoração. E às vezes a gente fica em métodos, regras para tentar alcançar a santidade, e não funciona assim, porque a santidade não é conquistada pela nossa própria força. Se não for Deus nos sustentando, nos conformando à imagem de Cristo, não será. Então a maneira que nós vivemos a santidade é nos aproximando de Cristo em adoração. O mesmo Evangelho que nos faz cair de joelhos em arrependimento, nos levanta para caminhar em novidade de vida. O Deus que nos quebra em adoração, nos levanta em santidade. E homens cheios da glória de Deus vivem com esse peso espiritual. O homem quebrado, o homem quebrantado pelo Evangelho, o homem de joelhos aos pés da cruz, ele não foge das suas responsabilidades. Ele não coloca a culpa por tudo que acontece nas outras pessoas. Ele não se isenta do seu chamado. Ele adora somente a Deus. O meu ponto é, se você quer viver uma masculinidade transformada, redimida, isso passa pela cruz. Isso passa pela humilhação, isso passa por uma vida dobrada aos pés do Senhor. Queridos, para a gente concluir, Paulo reconhece o peso da glória de Deus, o peso da sua sabedoria insondável, da sua graça imerecida, da sua majestade eterna, mas o mais impressionante disso tudo é que essa glória inacessível
se fez acessível em Cristo. O Deus glorioso que habita em luz inacessível entrou na nossa escuridão, tomou sobre si o peso do nosso pecado, para que nós fôssemos revestidos por sua glória, e é por isso que há esperança para mim e para você. Na cruz, o Filho sentiu o peso da ira de Deus, para que eu e você sentíssemos o peso da graça sobre nós. O Evangelho é o lugar onde o peso da glória encontra a leveza da misericórdia. E, queridos, é isso que nos é oferecido nessa noite. A masculinidade redimida é aquela que sente o peso da cruz e vive sobre o peso da glória todos os dias. O segredo para uma masculinidade redimida é: o seu coração precisa estar cheio, pesado da glória de Deus. Só assim nós deixaremos de ser negligentes, idólatras e irresponsáveis, para sermos homens que assumem a responsabilidade, que glorificam o Senhor com a nossa vida e que vivem aos pés da cruz. Queridos, o homem de verdade é forjado na cruz de Cristo, no arrependimento e na fé, no arrependimento de quem eu sou e na esperança de quem Cristo é. E eu quero terminar com uma pergunta. Você tem vivido dessa maneira, homem cristão? A sua vida é marcada por arrependimento. Quando você olha para o seu próprio coração, você vê aquilo que precisa ser abandonado, as coisas das quais você precisa urgentemente se arrepender. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho da verdadeira masculinidade. A gente precisa ter uma vida aos pés de Cristo, em arrependimento e confiança somente nele. O meu desejo, queridos, é que o Senhor nos faça homens mais fiéis a eles. Homens que temem mais o nome de Deus do que os outros nomes e do que o seu próprio nome. Homens que tenham coragem de se posicionar contra tudo que não agrada a Deus. Homens que assumem a liderança em casa, na igreja e na sociedade. Homens coerentes com a fé que dizem processar. Por isso nós precisamos do Senhor. Por isso nós precisamos do Espírito, nos ensinando, nos conduzindo todos os dias. A glória pertence a Ele, que a nossa vida seja uma expressão disso. Amém?